Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, não se apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte aí do apito final, comentando tudo sobre aí esse jogo entre Red Bull Bragantino e Flamengo, né? Onde o Flamengo foi garfado aí, né? Teve dois lances polêmicos aí que prejudicou bastante o Flamengo. E nesse vídeo aqui, né, Neto aí defende o Flamengo e diz que foi pênalti sim, e o Flamengo foi bastante prejudicado. Então, assista esse vídeo até o final e não perca nada. Então fica agora aí com a reação. Uma coisa, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Ramon Abate Você vê o pênalti que não deu pro Flamengo, é sacanagem, cara. Pô, é uma coisa absurda, cara. A expulsão que voltou, fez a falta lá, não importa que seja sem querer. Foi falta do De La Cruz, né? Antes ali. Mas o pênalti é uma coisa assim, bizonha. Em relação à expulsão, o lance, deixa eu botar o lance, aí a gente discute o lance e depois a gente coloca a entrevista do Marcos Braz, que eu nem gosto de entrevista desses caras, porque eles são da mesma coisa, não? Então vamos lá, esse é o primeiro lance do jogo do Flamengo e Bragantino. Vamos lá, do Flamengo e Bragantino, né? Pra mim aqui, eu tava vendo o Simon hoje, o Simon falou assim, até para deixar para vocês, porque o Simon é 3 Copas do Mundo. Ele falou assim, ó, não importa que seja sem querer, é falta. E foi falta, porque dá o lance, nesse lance vai, e aí sai a expulsão, né? O que você acha sobre isso? Foi falta, não foi? Tá certo ou não a arbitragem? Nesse lance aí, Neto, acho que não tem o que reclamar. É uma frase que eu uso muito aqui, você acabou de falar, a gente sempre fala, o sem querer também é falta. É nítido que o De La Cruz não teve nenhuma intenção, só que ele comete a falta e ele ganha vantagem na jogada. E que depois lá na frente aconteceria a expulsão. Então foi tudo reanalisado, né, ali pelo VAR, tiveram Só que pode voltar. soltar a bola, pode soltar. O lance inteiro. Acontece a falta, ó, ele ganha vantagem no lance. Pode. Ah, tá editado? Tá, tudo bem. Ele ganha vantagem no lance e aí não tem o que questionar. A arbitragem aí pra mim foi correta. Pra você foi falta, Marília, ou não? Foi falta, só porque há uma falta técnica na sequência e há uma expulsão. Tivesse saído o gol, eu duvido que esse lance teria sido revisto, porque no próprio VAR, quando a gente ouve o áudio do VAR, o árbitro do VAR diz o seguinte, os dois jogadores estão olhando para a bola e há um contato sem querer. Depois eles analisam se teve impedimento, depois eles analisam se era cartão amarelo ou vermelho, depois eles voltam na questão técnica, eles têm razão. Quando o jogador ganha vantagem e depois uma falta técnica, o último por sinal, quem faz a falta é o De La Cruz, né? Então depois ele vai É porque as pessoas estão reclamando Ele vai pro jogo. As pessoas estão reclamando do cartão vermelho. E o cartão vermelho tinha que ser retirado mesmo, porque não é uma agressão. É uma falta tática para que o jogador não faça o gol, porque ele sairia em perigo de gol. Por isso que o cartão é eliminado. Jades, para você foi falta ou não, filho? Do De La Cruz aqui, Eu acho que a Lívia e a Marília foram perfeitamente claras aí na situação. Então, tipo assim, foi sem querer, mas ele acabou batendo ali no jogador do Red Bull. Pedro Henrique, bom de bola. Pedro Henrique, né? E acabou ganhando vantagem, então foi falta. E depois, no final, acabou revisando e voltou e deu... Foram corretos. Até porque aqui, ó, o De La Cruz não ia conseguir, não sei se... Óbvio, se talvez chegaria não. Primeiro, acho que não. Talvez ele chegaria primeiro que o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique é rápido, cara. Zagueiro do Corinthians, que estava no Atlético Paranaense. Ótimo zagueiro que o Corinthians também desfez. Parabéns aí a renovação e transparência. Hein? Vamos lá, vamos colocar agora o pênalti claríssimo do Vitinho em cima do Luiz Araújo. Um pênalti escandaloso, um pênalti que não tem o que discutir, um pênalti que é quase insano o VAR não chamar, que está fora do lance, como esse também, né? Não chamar. Vamos colocar aí, gente. O árbitro Vamos tá lá. olhando para a bola, né? Vamos colocar aí. O árbitro está olhando para a bola. Tudo bem, o árbitro tá. Aqui embaixo, a gente vai ter aqui não foi nada. Se alguém falar que foi pênalti, não foi porque a gente nem viu, falar a verdade. Né? Aí agora, ó. Dá uma olhada, segura o braço, puxa, derruba. Ó, tá passando, ó. Pode parar lá. Vamos lá, só parar lá. Vamos lá. Ó, aí. Puxa. Volta ali pra mim, só aquilo ali. Dá pra fazer ou não? Se não der, não tem problema. Só volta aquele lance, ele puxa o braço esquerdo, ó. Aí. Deixa aí. Vai. Papai, aí, parou aí.
Só um pouquinho antes. Pode voltar um pouquinho. E ele participaria da jogada. Ele é puxado. Ele é puxado. Não, mas é muito pênalti. É inadmissível o VAR, não dá. Aí o Flamengo queria reclamar, Marcos Braz, o outro diretor. Meu irmão, o Flamengo e Corinthians não podem reclamar de arbitragem. Você não ia ter nem os títulos que tem. Neto, mas aí tá certo. Foi pênalti. Oi? Uma informação sobre esse pênalti, e aconteceu com Grêmio e Bahia, em outros lances em que o pênalti acontece, é um pênalti claríssimo, fora da disputa da bola. Segundo Leonardo Gaciba, que teve uma gestão péssima na comissão de arbitragem, que hoje é comentarista de arbitragem de novo, mas que inventou o Gacibão no Brasil, né? Essa porcaria do VAR, quem trouxe foi ele, quem colocou xereta desse jeito foi ele no Brasil. Mas ele deu uma informação hoje bastante relevante, porque, além de tudo, ele já foi o presidente da comissão de arbitragem. Segundo ele, com os árbitros que ele conversou, há uma determinação para que seja o VAR menos xereta e que, quando aconteça essa disputa, Marília, falta, fora do disputa de bola, Marília, é pro VAR... Não, estou dizendo que é pênalti. Caciba, fica quieto, né? Vou falar. Estou dizendo a informação que ele deu. Você pode, mas tudo bem, mas isso que ele falou é o que ele quer like, ele quer... Pô, desculpa, Neto, eu acho que não tem nem que discutir isso, 2024, infelizmente, vai ser o campeonato da arbitragem. Parece que a arbitragem regride, não consegue evoluir. Não tem um domingo que a gente não vem aqui com lances bizarros falar da arbitragem. E aí, eu acho que agora é necessário separar um pouco o clubismo, um pouco lá do torcedor. O Flamengo reclamando da arbitragem, quem paga... O presidente do Galo, né, falando... pensei que eu fosse morrer e não veria o Flamengo reclamando da arbitragem. A arbitragem é ruim para todo mundo. Esse jogo foi contra o Flamengo, no outro jogo é no seu próprio time, então tem que sim reclamar. Olívia. A gente acompanha até por que não reclamou contra o Atlético Goianiense? Só vou dar uma... No Atlético Porque a Goianiense, reclamação é seletiva, não adianta nada. Por sinal, está batendo muito nos jogos dele, mas eu acho que é o seguinte, um dia você é prejudicado, no outro dia você é beneficiado. A reclamação tem que ser coletiva em todo e qualquer jogo. Não, eu falei que o problema do Brasil é a indignação seletiva. Sim. O Flamengo só reclamou ontem, quando foi ajudado contra o Atlético Goianiense, não teve uma coletiva. Ontem, além de tudo, ajudou o Tite, porque tirou o Tite da coletiva depois do jogo. O Flamengo fez de novo não um bom jogo. O Atlético Goianiense, o Flamengo foi beneficiado e foi prejudicado. Agora a gente Mas vê não falou nada, isso que a gente está falando, que é uma indignação seletiva. A gente vê pouco o Flamengo, a gente não está acostumado a ver Marcos Braz falando na coletiva de imprensa sobre a arbitragem. É um dos clubes que costuma falar pouco. Acho que eles pouparam ontem o torcedor do Tite. Isso é bom. Mas tinham que reclamar da arbitragem sim. Só discordo só uma coisinha, só bem pequenininha. O Flamengo e o Corinthians é ajudado antes de Cristo. Mas não significa que não tem que reclamar, dizendo isso. craque, Não quero discutir isso. Tá não quero discutir isso. Estou aqui discutindo clubismo, nada, que eu sou corintiano. O problema é o seguinte, os times pequenos... Os 19 clubes da Série A, tirando o Botafogo, reclamaram da posição do Botafogo e do John Textor, das denúncias que ele diz que vai fazer e nunca apresenta provas. Todos eles reclamaram do que fez o John Textor, reclamam dessa CPI que está acontecendo no Senado. E aí, quando eles vão reclamar, eles usam o John Textor. Ontem o Felipe Melo usou o John Textor, hoje o jogador do Vitória usou o John Textor, o Flamengo diz, então vou fazer igual o John Textor. Então, assim, ou o John Textor está certo ou o John Textor está errado. E, na minha opinião, ele está erradíssimo. O que os clubes têm que fazer é se unir para ter uma arbitragem profissional e não reclamar quando é bom reclamar. Mas isso, desde quando eu jogava, isso é mentira. Então. Ninguém se une. Ninguém se une, então. Vamos lá. É seletivo. Vamos lá, coloca aí o cara do Flamengo, aí, o cara que mordeu a virilha do torcedor. Ele não sabe quem o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com o psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Eu, assim, quando... Sou eu, não é a Band, não é o apito final. Porque quando o Corinthians vem reclamar de arbitragem, Flamengo, São Paulo, time grande, se você pegar o ano todo, todos os campeonatos, Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores, time grande sempre tem vantagem. Eu não sei se a vantagem é porque os caras querem, porque eu não posso ser leviano, certo? Não sei se os caras... Mas a camisa sempre é um pênalti aqui, uma bola ali, isso sempre foi.
O que a gente reclama, e aí eu, a Lívia, a Marília, você que está em casa, e aí não é o clube Flamengo, São Paulo, né? Por que não tem uma linha certa, uma linha correta? Falta de critério. Falta de critério, devia ser o critério. Para o Souza da Paraíba, que teve um pênalti contra o Bragantino, a imprensa não falou, principalmente a nossa aqui. E eu falei nos donos da bola. Agora, Neto. Mas, não, deixa eu só terminar. Sim. Aí, quando é um pênalti pro Flamengo, é óbvio que o clamor é muito maior. E tem que ser mesmo, tá tudo certo. Não embarcar um pênalti desse é um absurdo. O árbitro, ele tem que ir lá pro juvenil fazer outra coisa. O que precisa se fazer, e eu acho, eu não sei até quando vai acontecer isso, porque a gente não assiste. A gente até sabe. A gente não assiste o Série C. A gente não assiste. Isso acontece também na Premier League, com o Manchester City, o Arsenal. Acontece isso. O que eu acho que não vai acabar é a CBF não tomar o partido certo da regra certa. Se a CBF chegasse e falar, ó, o John Textor, se não provar, o Botafogo tá fora. O John Textor, se não provar, o Botafogo vai ter represária. Não, ficou tudo isso aonde aqueles que acham, para mim, esse cara é um babaca, um idiota. Mas ele jogou gasolina, então toda vez que agora acontecer com qualquer outro time, principalmente no Rio, com o Vasco, vai colocar isso. E até agora ninguém deu uma solução para isso. Não, eu acho, Neto, que estão deixando a arbitragem vendida. A arbitragem que já não é boa, que costuma ser pressionada, principalmente em jogo grande, é clube escolhendo árbitro, é clube falando que não quer tal árbitro apitando. Aí vem o John Textor, que coloca essa gasolina toda. De toda essa grana que tem, é o único que está lá dentro, sem ser profissional, que é bico que eles fazem. Então é isso, a arbitragem está vendida, por que não profissionalizar de vez? Sabe por quê? Eles seguem cada vez mais pressionados, quer que eu te responda? cada vez menos atuante em campo, porque tem o VAR. Mas quer que eu fale o VAR pra você? parece que está dependendo da opinião vindo da televisão. Mas quer que eu te fale? Ninguém manda. Quer que eu te fale? Se profissionalizar, tem que pagar 13º, férias. Tem que gastar, né? Então... Mas a CBF não tem dinheiro para gastar, para ajudar a arbitragem? Tem dinheiro para dar com pau, como o governo também tem. O que você viu do pênalti? O que você achou já em relação ao pênalti? E qual a sua visão em relação a isso? Que você estava no campo até outro dia, e você pode falar até melhor que nós. Eu acho que foi pênalti, Neto, né, nesse lance. Eu acho que nessa situação do VAR, na minha opinião, né? Eu acho que com o VAR hoje, não deveria ter esses erros, né? Eu acho que deveria ter sido marcado o pênalti. Final, o que tem? Que nem você Saudita, falou, né? tudo, Em 2015, quando eu jogava ainda há pouco tempo aí, às vezes no lance duvidoso, Corinthians era pênalti pro Corinthians. Não tem jeito, cara. Então eu sei disso, eu sei. Então o time grande tem um pouco de vantagem perto dos time outros. menor. A gente tem que sentido. pensar nos menores também. Vou dar um exemplo para vocês, por causa do Condé. Teve um jogo que o Poço de Caldense ia ser campeã mineira. Pela primeira vez na história, contra o Atlético Mineiro. Eles estavam aí para ganhar o título. Os caras deram um gol pro Atlético Mineiro, impedimento do jogo. Mas nunca mais ninguém falou. Por quê? Porque a Caldense, se fosse o Atlético, se fosse o Corinthians... Já tá falando até hoje. A gente está falando até hoje. É isso que a gente precisa mudar também em relação às cobranças. Duas coisas sobre o Zanovelli. Vamos lá rapidinho que eu tenho que chamar o Corinthians. Terça-feira ele apita um jogo de Sul-Americana. Cola aqui que o Salve Espinola acabou de me mandar. Então a CBF, no seu quadro, acho que está indo Beijão bem. Pro Salve aí. Também. Ele está escalado para um jogo de Sul-Americana. E uma segunda informação é que a Abrafute, que é a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol, vai amanhã entrar com uma reclamação no STJD, não só contra os dois dirigentes do Flamengo que falaram. O que os dois dirigentes do Flamengo falaram, irmão, então o campeonato tem que parar. Vai ter que provar também, então vai entrar amanhã com uma... Mas você acha que o Flamengo vai parar? Vai entrar com uma queixa no STJD. E também contra o Felipe Melo, que falou que o John Textor tem razão. Não, então, igual uma entrevista que tem no Campeonato Brasileiro, o Fabrício, meu grande amigo Fabrício Volante, que jogou no Cruzeiro, monstro, que o Ronaldinho ia ser suspenso. Aí o Fabrício falou, vocês acham mesmo que o Ronaldinho... Vocês acham que vai acontecer alguma coisa com o Flamengo, com o Corinthians? Para, meu! Estão de brincadeira. É o fim do mundo. É o fim do mundo. A verdade é a gente... O Mercado Livre está distribuindo... Fala, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que Neto aí, ele defendeu o Flamengo aí em algumas situações, né, na situação aí do pênalti. Ele foi direto ao ponto aí e disse que realmente foi pênalti, né, e o Flamengo foi prejudicado. Nós sabemos que Neto, ele é um exímio antes do Flamengo, né,
Mas nesse caso aí ele foi sincero e defendeu o Flamengo. Então, vimos aí que o Flamengo foi prejudicado, o Flamengo podia agora voltar para casa com 3 pontos e voltou só com 1, né? Porque empatou o jogo, né? E o lance era capital porque era o último lance do jogo, né? Ia bater o pênalti e ia acabar o jogo. Logo em seguida, né? Que depois teve seguiu a rodada, né? Segundo jogo ali, acabou o jogo. Então, mostrando aí que seria o lance capital que decidiria ali o jogo, né? Poderia perder, poderia, né? Mas a chance de o Flamengo ter feito aquele gol era muito grande, né? Então é isso. Tanto o Neto como os comentaristas aí, né? Falaram sobre a situação de pênalti que a arbitragem vem sim prejudicando o Flamengo em alguns jogos. Tanto com o jogo Atlético Goianiense como esse jogo. Foram 2 jogos aí que o Flamengo vem sendo prejudicado gradualmente, né? Então, o Flamengo tem que rever isso aí, né? Como é que vai resolver tudo isso, porque não depende só do time também jogar. O time até jogou um segundo tempo bom, mas se continuar assim, a arbitragem vai ser bem difícil jogar contra 12, né? Porque não vai ser contra 11, vai ser contra 12, porque o juiz vai estar contra também. Mas é isso, eu acredito que no próximo jogo vai mudar isso, né? Eles vão ficar mais ligados nesses lances e não vai querer prejudicar o Flamengo, visto que o Flamengo já botou a público aí tudo isso. Qual a sua opinião sobre isso? Comenta aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.